Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. No dia 7 de maio de 1931, a cidade de Nova York testemunhou a mais sensacional caçada humana de que a velha metrópole já teve notícia. Depois de semanas de procura, Crowley, alcunhado Chughan, o assassino que não fumava nem bebia, fora localizado e cercado no apartamento de sua namorada, em West End Avenue. 150 policiais e detetives dirigiram o cerco ao seu esconderijo no último andar do prédio. Depois de abrirem buracos no teto, procuraram alcançar Crowley, o rei dos matadores, com gás lacrimogênio. Armaram então suas metralhadoras nos edifícios vizinhos, e por mais de uma hora, uma das zonas residenciais mais finas de Nova York esteve em rebuliço com os tiros de pistolas e o barulho das metralhadoras. Crowley, agachado atrás de uma cadeira estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada parecido havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia Mulroney declarou que o celerado Chughan era um dos elementos mais perigosos na história do crime em Nova York. Ele matará, disse o comissário, no cair de uma pena. Mas como Crowley, o Chughan se considerava a si mesmo? Nós o sabemos porque, enquanto a polícia estava atirando contra o seu apartamento, ele escreveu uma carta endereçada a quem possa interessar. E, ao escrevê-la, o sangue que corria de um dos seus ferimentos deixou um rastro carmesim no papel. Nesta carta, Crowley disse: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa." Pouco tempo antes, estava Crowley namorando a garota numa estrada no campo em Long Island. Subitamente, um policial dirigiu-se para o carro estacionando e pediu: "Deixe-me ver sua licença." Sem dizer uma só palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com um tiro. Quando a moribunda autoridade caiu, Crowley saltou do carro, tirou o revólver do policial e deu outro tiro no corpo que se achava prostrado. E era esse assassino quem dizia: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso. Um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Ao chegar à Câmara da Morte, na prisão de Sing Sing, teria ele exclamado: "Isto é o que conseguir por matar pessoas?" Em absoluto, ele disse: "É o que conseguir por defender-me." O ponto interessante do caso é o seguinte: Chughan não se culpava por nada. Será que essa atitude é pouco comum entre os criminosos? Se pensa assim, leia o seguinte: "Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando-o a divertir-se, e tudo o que consegui com esse meu gesto foram insultos e a existência de um homem caçado." Foi Al Capone quem falou assim. Sim, o até então inimigo público número 1 da América do Norte, o mais sinistro chefe de gangsters que já apareceu em Chicago. Capone não se condena, julga-se um benfeitor público mal apreciado e mal compreendido. E o mesmo fez Dutch Schultz, antes de baquear atingido pelas balas dos gangsters em Newark. Dutch Schultz, um dos mais notáveis larápios de Nova York, declarou numa entrevista aos jornais que ele era um benfeitor público e acreditava nisso. Mantive uma correspondência interessante sobre o assunto com Lewis Laws, o diretor da infamante prisão de Sing Sing durante anos. Afirmou-me ele que poucos criminosos em Sing Sing consideram-se más pessoas. São tão humanos como você e eu.
por isso justificam e explicam. Eles podem dizer-lhe por que foram rápidos no apertar o dedo no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio falsa ou lógica, justificar seus atos antissociais para si mesmos e, consequentemente, sustentam com arrogância que não deviam estar presos. Se Al Capone, Crowley, o Tio Gunn, Drew Schultz e os homens e mulheres desesperados que se acham atrás das grades da prisão não se recriminam por coisa alguma, que diremos acerca das pessoas com as quais vocês e eu diariamente estamos em contato? O falecido John Wanamaker confessou certa vez: "Eu aprendi há 30 anos que é uma loucura a crítica. Já não são pequenos os meus esforços para vencer minhas próprias limitações sem me irritar com o fato de que Deus não realizou igualmente a distribuição dos dons de inteligência." Wanamaker aprendeu essa lição muito cedo, mas quanto a mim, errei por este velho mundo durante um terço de século, até que ele mesmo começou a ensinar-me que 99 vezes em 100 nenhum homem já se criticou por coisa alguma, não importando quanto possa ele estar errado. A crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica é perigosa, porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera o ressentimento. B. F. Skinner, o mundialmente famoso psicólogo, através de seus experimentos, demonstrou que um animal que é recompensado por bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com maior habilidade do que um animal que é castigado por mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo se aplica ao homem. Através da crítica, não operamos mudanças duradouras e, consequentemente, ocorre o ressentimento. Hans Seeley, outro notável psicólogo, afirmou: "Com a mesma intensidade da sede que nós temos de aprovação, tememos a condenação." O ressentimento que as críticas geram podem desmoralizar os empregados, os membros de uma família e os amigos, e ainda assim não melhorar a situação que tem se condenado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, trabalha como coordenador da segurança de uma empresa de engenharia. Entre as suas responsabilidades está a fiscalização, que busca garantir que todos os empregados, ao trabalharem no campo, usem seus capacetes. Segundo ele, ao deparar com os trabalhadores sem capacete, impunha-lhes sua autoridade ao falar sobre o regulamento e exigia-lhes que o cumprissem rigorosamente. Como resultado, obtinha obediência imediata, mas tão logo se afastava, os operários retiravam seus capacetes. Decidiu, por isso, experimentar uma abordagem diferente. Na primeira oportunidade em que viu alguns dos trabalhadores infringindo os regulamentos, perguntou-lhes se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida, lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes, e sugeriu que eles os usassem, para seu próprio bem, durante o período de trabalho. O resultado foi um aumento da observância do regulamento, sem que surgissem ressentimentos ou perturbações emocionais. Milhares de páginas da história estão cheias de exemplos da futilidade da crítica. Exemplos que poderão ser encontrados facilmente. Tome para ilustração a famosa polêmica entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft. Polêmica que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca, traçou notáveis e luminosas linhas através da Grande Guerra e alterou o curso da história. Façamos uma revisão dos fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt deixou a Casa Branca em 1908, fez Taft seu sucessor e seguiu para a África à caça de leões. Ao regressar, Roosevelt explodiu, denunciou Taft pelo seu conservadorismo, formou o partido Bull Moose e tudo mais para demolir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu,
William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com 2 estados, Vermont e Utah. Foi a mais estrondosa derrota que o velho e tradicional partido já sofrera. Theodore Roosevelt acusava Taft, mas será que este teria recriminado a si mesmo? Naturalmente que não. Com lágrimas nos olhos, Taft dissera: "Não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo." Quem merecia a censura, Roosevelt ou Taft? Francamente, não sei. Nem me interessa saber. Quero apenas mostrar que toda a crítica de Theodore Roosevelt não convenceu Taft de que ele estava errado. Apenas fez com que procurasse justificar-se, reiterando com lágrimas nos olhos: "Não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo." Veja agora os exemplos do escândalo da Teapot Dome Oil. Lembra-se deles? Manteve os jornais vibrando de indignação durante o início dos anos 20. Arruinou a nação. Na memória dos vivos, nada parecido com tal escândalo havia acontecido antes na vida pública americana. Eis os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do Interior no governo Harding, estava às voltas com o arrendamento das reservas de petróleo em Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que tinham sido postas de lado para o uso futuro da Marinha. Abriu o secretário do Estado, Fall, uma concorrência pública? Não, senhor. Entregou o nababesco e rendoso contrato diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E o que fez este? Concedeu a Fall o que ele, com satisfação, chamou de empréstimo, a quantia de $100.000. Então, de um modo altamente inteligente, o secretário Fall ordenou à Marinha dos Estados Unidos, naquele distrito, que obrigasse a retirada dos competidores, que, com seus postos adjacentes, estavam escavando o petróleo da Armada em Elk Hill. Os competidores, obrigados a retirar-se de seus terrenos à força de armas e baionetas, dirigiram-se imediatamente à corte e divulgaram o escândalo dos $100.000 da concessão das reservas de petróleo da Teapot Dome. A podridão descoberta foi tamanha que arruinou a administração Harding, encheu de náuseas toda a nação, ameaçou de dissolução o Partido Republicano e colocou Albert B. Fall atrás das grades da prisão. Fall foi condenado como poucos homens na vida pública já o foram. Ficou ele arrependido? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover, num discurso público, declarou que a morte do presidente Harding tinha sido motivada pelo traumatismo moral que lhe causara a traição de um amigo. Quando a senhorita Fall ouviu isso, saltou da cadeira, chorou, brandiu os punhos e exclamou: "O quê? Harding foi traído por Fall? Não, meu marido jamais traiu alguém. Essa casa cheia de ouro não faria meu marido cometer um erro. Ele sim é que foi traído, levado ao Calvário e crucificado. Eis aí a natureza humana em ação. O culpado culpando todos, menos a si mesmo. Somos todos assim. Por isso, quando você e eu tivermos de criticar alguém amanhã, devemos lembrar-nos de Al Capone, Chugan e Albert Fall. Compreendamos que as críticas são como os pombos, sempre voltam aos pombais. Tínhamos em mente que a pessoa a quem vamos criticar e condenar provavelmente se justificará, e por seu turno nos condenará. Ou, como disse o nobre Taft, não vejo como podia ter feito as coisas de outro modo. Na manhã de um sábado, 15 de abril de 1865, agonizava Abraham Lincoln num quarto de modesta casa de cômodos, que ficava em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth o alvejara. O enorme corpo de Lincoln estava estendido diagonalmente em uma desconjuntada cama, muito pequena para ele, uma reprodução barata do famoso quadro de Rosa Bonheur,
de Horsefair estava à cabeceira da cama e a pálida chama amarela do bico de gás iluminava veladamente o ambiente. Quando Lincoln agonizava, disse o Sr. Stanton, ministro da guerra, aqui está o mais perfeito governante que o mundo já viu. Qual o segredo de Lincoln no seu êxito no trato com os homens? Estudei a vida de Abraham Lincoln durante 10 anos e dediquei 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, esse desconhecido. Creio ser este o mais detalhado e exaustivo estudo sobre a personalidade de Lincoln em sua vida no lar que um ser humano podia realizar. Fiz um estudo especial do método de Lincoln lidar com os homens. Gostava ele da crítica? Oh, sim! Quando ainda jovem, no Pinton Creek Valley de Indiana, não somente criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando e jogando essas cartas nas estradas, em pontos onde tinham a certeza de que seriam encontradas. Uma delas provocou ressentimento, que duraram toda a vida. Mesmo depois de estar advogando em Springfield, Illinois, Lincoln atacava seus adversários abertamente em cartas que publicava nos jornais. Fez isso muitas vezes. No outono de 1842, ridicularizou um belicoso político irlandês chamado James Shields. Lincoln satirizou-o numa carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade foi às gargalhadas. Shields, sensível e orgulhoso, foi presa fácil da indignação. Descobriu o autor da carta, montou no seu cavalo, procurou Lincoln e desafiou-o para um duelo. Lincoln não queria lutar. Era contra os duelos, mas não pôde recusar, pois se tratava de sua honra. Coube a Lincoln escolher a arma. Confiando na extensão de seus braços, escolheu as compridas espadas de cavalaria. Tomou lições no manejo da mesma com um graduado de West Point. No dia designado, ele e Shields encontraram-se num trecho de areia do rio Mississippi, dispostos a lutar até a morte. No último minuto, porém, os padrinhos resolveram suspender o duelo. Este foi o mais triste incidente pessoal da vida de Lincoln. Foi, porém, para ele uma valiosa lição na arte de tratar as pessoas. Nunca mais escreveu uma carta insultosa. Nunca mais ridicularizou ninguém, e desde então jamais criticou qualquer pessoa por coisa alguma. De tempos em tempos, durante a Guerra Civil, Lincoln colocou sucessivamente à testa do exército do Potomac vários generais, e todos eles, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, erraram tragicamente, levando Lincoln a andar de um lado para o outro em desespero. Metade da nação condenava rancorosamente os incompetentes generais, mas Lincoln, com malignidade para nenhum e com caridade para todos, manteve-se em paz. Uma das máximas que sempre repetia era: não julgueis se não quiserdes ser julgados. E quando a senhorita Lincoln e outros falavam asperamente dos sulistas, Lincoln replicava: não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. Contudo, se algum homem teve oportunidade para criticar, certamente este homem foi Lincoln. Tomemos apenas um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada durante os 3 primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee começou a retirar-se para o sul, enquanto tempestades de chuvas inundavam todo o país. Quando Lee, com o seu exército vencido, chegou ao Potomac, deparou com um rio transbordante, impossível de ser transposto, e o exército vitorioso da União à retaguarda. Lee caíra numa armadilha. Não podia escapar. Lincoln viu isso. Era uma oportunidade única concedida pelos céus, a oportunidade para capturar o exército de Lee e pôr imediatamente um ponto final na guerra. Assim, empolgado pela realização da grande esperança, Lincoln ordenou que Meade atacasse Lee, sem demora, sem mesmo ouvir um conselho de guerra para tomar tal decisão.
Lincoln mandou suas ordens pelo telégrafo, e um mensageiro especial foi enviado a Meade, pedindo uma ação imediata. E o que fez o general Meade? Justamente o oposto. Convocou um conselho de guerra, em flagrante violação às ordens de Lincoln. Hesitou, retardou, telegrafou toda espécie de desculpas. Recusou atender às ordens de atacar Lee. Finalmente as águas baixaram e Lee escapou pelo Potomac com suas forças. Lincoln ficou furioso. O que significa isso? Gritou para seu filho Robert. Grande Deus, o que significa isso? Tivemos os inimigos em nossas mãos, apenas precisávamos apertar o cerco para que eles se rendessem. Além disso, nada do que eu disse ou fiz pôde fazer o exército movimentar-se. Em tais condições, qualquer general teria derrotado Lee. Se eu estivesse ido lá, eu mesmo surraria. Tomado do maior desapontamento, Lincoln sentou-se e escreveu a Meade. Convém notar que, nesse período de sua vida, Lincoln já era extremamente prudente e muito comedido na sua linguagem. Desse modo, a carta que se segue, escrita por Lincoln em 1863, era uma evidência de sua mais severa censura. Meu caro general, não posso acreditar que o senhor haja compreendido a extensão do infortúnio no tocante à fuga de Lee. Ele esteve nas suas mãos, e se tivesse apertado o cerco, com seus últimos sucessos, o de agora representaria o fim da guerra. Mas depois do que sucedeu, a guerra poderá prolongar-se indefinidamente. Se o senhor não pôde atacar Lee segunda-feira passada, com certeza de vitória, como poderá fazê-lo no sul do rio? Quando poderá contar com muito menor força? Apenas 2/3 da tropa que estava em suas mãos? Nada justifica tal esperança e eu não acredito que o senhor possa agir com eficiência. Sua oportunidade áurea já passou, e eu me confesso verdadeiramente sentido com isso. Que supõe o leitor que Meade fez ao ler a tal carta? Meade nunca viu esta carta. Lincoln nunca a enviou ao seu destinatário. Ela foi encontrada entre os papéis de Lincoln depois de sua morte. Minha opinião é que, e é apenas uma opinião, depois de escrever a carta, Lincoln olhou para fora das janelas e disse para si mesmo: espere um minuto, talvez eu não deva ser tão temerário. É muito fácil para mim, comandante, sentado aqui na Casa Branca, dar ordens a Meade para atacar. Mas se eu estivesse lá em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu durante as últimas semanas, e os meus ouvidos estivessem ainda cheios de gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos, talvez eu não sentisse tanta ânsia para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez fizesse justamente o que ele fez. De qualquer modo, a água já está embaixo da ponte. Se eu mando essa carta, ela aliviará meus sentimentos, mas fará também com que Meade procure justificar-se. Fará Meade condenar-me. A carta provocará ressentimentos incompatíveis com a sua qualidade de comandante e poderá forçá-lo a renunciar ao seu posto no exército. Assim como eu já disse, Lincoln atirou a carta para o lado, porque aprendera numa dura experiência que as críticas violentas e as repreensões redundam sempre em futilidade. Theodore Roosevelt disse que, quando como presidente se defrontava com certos problemas complexos, costumava virar-se para trás e olhar para um grande retrato de Lincoln, que fica atrás da cadeira presidencial na Casa Branca, e perguntar a si mesmo: que faria Lincoln se estivesse em meu lugar? Como resolveria este problema? A próxima vez que estivermos tentados a passar um sabão em alguém, façamos o seguinte: tiremos uma nota de $5 do bolso e perguntemos, olhando a efígie de Lincoln impressa na cédula: como Lincoln resolveria este problema? O que faria ele em meu lugar? Mark Twain às vezes perdia a calma e escrevia cartas cujo conteúdo chegava a deixar o papel enrubescido. Para dar um exemplo, certa vez ele escreveu a um homem que o provocara
está me solicitando os seus próprios funerais. Eu os providenciarei assim que você voltar a abrir a boca contra mim. Em outra ocasião, escreveu a um editor a respeito das tentativas de um revisor de melhorar minha ortografia e pontuação. Ele determinou o seguinte: doravante encerre essa questão seguindo à risca meus manuscritos, e certifique-se de que o revisor conservará as sugestões dele na papa do cérebro deteriorado que só a ele pertence. Mark Twain sentia-se aliviado depois de tais provocações por carta. As cartas lhe permitiam desabafar e, ademais, não causavam nenhum dano real, já que a esposa de Mark secretamente as retirava dentre as correspondências postal. Assim, jamais chegaram a ser enviadas. Você conhece alguém a quem deseja modificar, aconselhar e melhorar? Excelente, isso é muito bom. Estou inteiramente a favor. Mas por que não começar por si mesmo? De um ponto de vista eminentemente egoísta, é muito mais proveitoso do que experimentar melhorar os outros. Sim, e um pouco menos perigoso. Não se queixe da neve no telhado da casa de seu vizinho quando a soleira de sua porta não está limpa, disse Confúcio. Quando eu ainda era um jovem e procurava vivamente impressionar as pessoas, escrevi uma carta idiota a Richard Harding Davis, um autor que se destacava então no horizonte literário dos Estados Unidos. Estava preparando um artigo de revista sobre escritores e pedi a Davis que me dissesse algo sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, havia recebido uma carta de alguém com a seguinte nota ao pé da folha: ditada, mas não lida. Isso me causou profunda impressão. Pareceu-me que o escritor devia ser muito grande, muito ocupado e muito importante. E como eu desejava ardentemente causar qualquer impressão a Richard Harding Davis, terminei minha pequena carta com as palavras: ditada, mas não lida. Harding não se deu o trabalho de responder à minha carta. Devolveu-me simplesmente com as seguintes palavras escritas de um lado a outro do papel, na parte inferior: sua falta de educação é suplantada pela sua falta de educação. Na verdade, eu estava errado, e talvez merecesse sua observação. Mas, ser humano, ressenti-me com a resposta. Senti tanto que, ao ler a notícia da morte de Richard Harding Davis 10 anos mais tarde, o único pensamento que me veio à mente, envergonho-me até de confessá-lo, foi a ofensa que ele me fizera com a sua observação. Se você e eu quisermos evitar amanhã um ressentimento que poderá prolongar-se por décadas e durar até a morte, sejamos indulgentes e não critiquemos, pois assunto nenhum justifica a crítica. Quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica. Estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações, norteadas pelo orgulho e pela vaidade. A crítica mordaz fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais finos romantistas que já apareceram na literatura inglesa, abandonasse para sempre os trabalhos de ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta britânico, ao suicídio. Benjamin Franklin, um tanto descontrolado na sua juventude, tornou-se tão diplomata, tão hábil no lidar com as pessoas que foi nomeado embaixador americano na França. O segredo do seu sucesso? Não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se, e a maioria dos idiotas faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza, na opinião de Carlyle, pelo modo como trata os pequenos. Bob Hoover, famoso piloto de teste bastante solicitado para realizar acrobacias aéreas, depois de uma dessas demonstrações em San Diego, estava voltando a casa em Los Angeles, a 300 pés de altura, como escreveu
à revista especializada Flight Operations. Ambos os motores da aeronave repentinamente pararam. Através de uma hábil manobra, ele conseguiu aterrissar, e, embora ninguém se tenha ferido, o avião ficou bastante danificado. Após proceder à aterrissagem de emergência, a primeira providência de Hoover foi examinar o tanque do avião. Tal como suspeitara, o aparelho da Segunda Guerra Mundial tinha sido abastecido com combustível de jato, não com gasolina. Voltando ao aeroporto, pediu para ver o mecânico que tinha abastecido o avião. O rapaz mostrou-se profundamente abalado com o erro que havia cometido. Quando Hoover aproximou-se dele, lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Acabara de causar a perda de um avião extremamente dispendioso, e por pouco não causou a perda de 3 vidas. Era de se imaginar a fúria de Hoover, as palavras cruéis que esse piloto meticuloso e orgulhoso de si desfecharia contra o rapaz. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ao contrário, abraçou-o e disse: para lhe provar que tenho certeza de que jamais voltará a fazer o que fez, quero que você amanhã abasteça o meu F-51. Comumente, os pais se veem tentados a criticar seus filhos. Talvez o leitor espere que eu diga: não o façam, mas direi simplesmente: antes de criticá-los, leiam um dos clássicos do jornalismo norte-americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. O texto apareceu a primeira vez como editorial no People's Home Journal. Vamos reproduzi-lo aqui com a permissão do autor, tal como foi condensado pelo Reader's Digest. O Pai Perdoa é um daqueles escritos que, criados no momento de autêntico sentimento, toca a sensibilidade de alguns leitores e continua a repercutir dentro deles, a ponto de se tornar uma leitura favorita. Desde sua aparição, segundo o autor W. Livingston Larned, foi reproduzido em centenas de revistas, publicações empresariais e jornais de todo o país. Foi publicado em vários idiomas, quase que na mesma proporção. Autorizei sua divulgação a milhares de pessoas que desejavam lê-lo, em escolas, igrejas e em conferências. Esteve no ar em incontáveis oportunidades e programas. Curiosamente, também foi utilizado por periódicos universitários, além de revistas colegiais. Por vezes, um pequeno artigo misteriosamente parece ligar as pessoas, e este, sem dúvida, o conseguiu. O Pai Perdoa, W. Livingston Larned. Escute, filho. Enquanto falo isto, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto e os cachinhos louros molhados de suor grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto, há poucos minutos, enquanto eu estava sentado lendo meu jornal na biblioteca. Fui assaltado por uma onda sufocante de remorso, e sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou café fora da xícara. Não mastigou a comida. Pôs o cotovelo sobre a mesa. Passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: tchau, papai. E franzindo o senho, em resposta lhe disse: endireite esses ombros. De tardinha, tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto da casa, vi-o ajoelhado jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante de seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente. As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagine isso, filho, dito por um pai. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou
timidamente uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. O que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo num ímpeto na minha direção. Passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se subindo correndo os degraus da escada. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles, e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros e fazer reprimendas? Era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Não que não o amasse. O fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida. Eu havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás nas colinas. E isto eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nesta noite, filho. Entrarei na penumbra de seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama, envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas amanhã eu serei um papai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer. Rirei quando você rir. Morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir como se fosse um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Receio que o tenha visto até aqui como um homem feito, mas olhando-o agora, filho, encolhido e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que é um bebê. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe, a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você. Exigi muito. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar, e gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Como disse o Dr. Johnson, o próprio Deus, Senhor, não se propõe julgar o homem até o final de seus dias. Por que faríamos isso, você e eu? Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe.